Olá, meu nome é Roberta Brizola, eu sou astróloga e eu tô aqui para trazer para vocês as previsões para o mês de fevereiro. As minhas previsões, elas são com base na lunação, né, na lua nova de Aquário, que vai acontecer no dia 1º de fevereiro. Então a gente vai entender tudo, os trânsitos aí relacionados ao mês e depois, nessa segunda parte aqui do vídeo, eu vou contar signo por signo, qual que é a missão, né, do mês, o que precisa ser trabalhado, entendido ou resolvido. Então, segura aí que a gente vai chegar lá. Primeira coisa que a gente precisa entender para entender o mês de fevereiro é realmente a lua nova, né? A lua nova desse mês acontece no signo de Aquário, no dia 1º do 2, às 2h45 da manhã. As luas novas, elas são, na verdade, portais energéticos que disponibilizam determinada energia, determinada característica, determinada força para a gente. Então, isso significa que no dia 1º do 2 vai ser disponibilizado, vai ser liberado, vai ser aberto esse portal energético aquariano para a gente, tá? E o que é que significa aí? Primeiro, toda a energia aquariana traz uma necessidade de inovação, né? De renovação e de inovação. Isso eu já falei bastante, tá? No vídeo do Sol em Aquário, então se você ainda não viu, dá uma paradinha e volta lá, que tá tudo explicadinho a respeito dessa energia aquariana. Então, e o que acontece é que essa lua nova do mês de fevereiro, ela acontece em quadratura, né, ou em aspecto aqui com justamente a energia de Urano, né? Então aqui a gente tem o Sol e a Lua, e aqui a gente tem Urano, e eles realmente aqui em quadratura, tá vendo essa linhazinha aqui, em esse aspecto um pouco mais tenso um entre o outro. Bom, mas o que é que significa isso? Significa que a gente carrega para esse mês todo de fevereiro, né, para essa lunação toda, essa energia mais áspera, mais rebelde, mais de desconstruir, necessidade de desconstruir coisas, que é a energia de Urano, tá? Aquário já traz muito essa energia. Urano, ele é na verdade o regente de Aquário, né? Então, Aquário já traz muito essa energia de pensar de um jeito novo, de inovar, de ser rebelde, de ser inconformado. Então isso fica muito, muito mais forte, muito, muito mais disponível para a gente ao longo aqui, ou principalmente a partir dessa lua nova do dia 1º do 2. Tá? Então a gente vai ter que ali dar uma segurada, inclusive nesses espinhos todos que a gente vai ganhar. E quando eu falo espinhos, é a incapacidade de se conformar com a forma como as coisas ou como as pessoas estão na nossa vida, né? E isso vai ser bastante sentido, vai ser bastante visível pra gente a partir dessa lunação aqui de Aquário do dia 1º de fevereiro. Uma outra coisa muito interessante da gente observar, né, dessa lunação é que ela é uma lunação que, apesar de acontecer nessa energia super para frente de Aquário, super ar idealista de pensar, né, de mudança, de renovação, tem muita coisa de terra, tem muita coisa bem matéria acontecendo. A primeira que a gente precisa observar, né, nas coisas todas aqui que acontecem nesse período, nessa energia toda de terra, são os planetas, os próprios planetas aqui, nessa energia capricorniana, e aqui a gente tem Vênus, Marte, Mercúrio, Plutão em Capricórnio, a gente tem Urano lá em Touro, e aí obviamente o ponto kármico em Touro também, e o próprio ascendente dessa lunação tá na energia capricorniana. Tudo isso aqui, uma coisa que eu esqueci de falar também, tá? A alunação acontece numa casa 2, que é uma casa material, dinheiro, trabalho, por ser a casa de Touro no zodíaco em repouso. Então dá para entender, né, somando todas essas informações aqui, a gente começa a entender que a pegada dessa renovação, desse pensar diferente, desse fazer diferente, desse se
estar inconformado, ele tange muito ao lado material, ao nosso dinheiro, ao nosso trabalho. E isso vai fazer com que a gente precise inovar justamente nessas áreas. Como que eu ganho dinheiro? Como que eu guardo? Como que eu invisto? Eu invisto? Não estou investindo? Né? Como que eu faço para renovar todo um script material, todo um script financeiro na minha vida? Então a gente pensa, repensa, analisa os valores, a nossa noção de valor das coisas, né? Porque tá precisando, isso eu já venho falando desde o vídeo lá dos nodos lunares no eixo touro e escorpião, já tem vídeo, se você não viu, volta lá em dezembro que tem todas as informações a respeito dessa missão kármica, né, missão da humanidade nesse momento. Então a gente está precisando realmente rever toda essa noção de valores. E essa lua nova aquariana ela é excelente para isso, porque ela precisa renovar, ela precisa pensar em coisas novas, ela precisa desejar, querer coisas novas. Automaticamente, para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa estar extremamente incomodado e inconformado com aquilo que já vem, tá? Então, é uma nova noção do valor das coisas, é uma nova noção do valor das pessoas, das relações, e é uma nova noção, inclusive, de valores de si mesmo. Essa casa 2, aonde a alunação está acontecendo, ela não é só valores materiais e financeiros, mas elas falam de valores pessoais e da nossa própria capacidade ou não de olhar para a gente e se valorizar. Tá? Então é como se fosse agora a gente precisasse ter muito mais em alta uma noção pessoal, uma noção de valores, um valor de si próprio, do que o valor material das coisas. É óbvio que o valor material das coisas, em algum momento, ele chega, ele começa a pegar aqui, ele começa a ser necessário. Mas como a gente já vem fazendo uma limpa nessa ideia dos supérfluos, como toda essa pegada de ter menos e ser mais já vem chegando, né? Então a gente acaba em algum momento fazendo essa conexão dessas duas coisas, do valor do ser e do valor do ter. Então a gente começa a levantar, a aumentar essa necessidade do valor do ser, justamente nessa lunação aqui aquariana, né? O embate entre o que vale é quem você é, suas capacidades, seus valores próprios, né? A forma como você vive a sua vida, ou o que vale é aquilo que você tem, o que você ganha, o que você acumula. É óbvio que não tem como desvincular, como você ficar só com o valor intrínseco das coisas. A gente vive no mundo material, né? Então dinheiro ainda é necessário, a gente ainda precisa comer, a gente ainda precisa morar e pagar as contas. Só que onde tem um momento onde a gente está eliminando os supérfluos e a gente não pode mais levar toda uma bagagem, né? Carregar todo um exagero de coisas que a gente tinha, o que é que começa a contar então, né? Começa a contar o valor intrínseco das pessoas, começa a contar o valor intrínseco das relações e das pessoas. Então você olha para a pessoa mais por quem ela é, né? E menos pelo que ela tem para oferecer ou ela tem de valor material em si. Essa mudança, né? Ela é uma mudança que ela começa a ser sentida muito mais pela gente agora a partir dessa alunação de aquário, e ela se prolonga, né? Essa é muito a temática de ter o nó do norte ali em touro, tá? Isso já vem sendo tocado aí nessa temática mais desse ano de 2022, né? Então, agora nesse período, realmente, reavalia qual é a sua relação com o seu dinheiro, qual é a sua relação com o seu lado material, dá muito valor para isso e corre só atrás disso, dá pouco valor, acha que precisa cuidar um pouquinho mais, né? Essa lunação aqui, dentro de uma casa 2, falando, olhe para os seus valores e olhe para o seu valor dentro dessa estrutura toda. Você sabe reconhecer o seu valor? Você sabe cobrar, inclusive, quando o seu valor não está sendo reconhecido pelas outras pessoas? Ou você acha que tudo tem que vir para você de uma maneira natural, que você não pode cobrar reconhecimento, você não pode
cobrar essa ideia do ser visto ou valorizado. Pensa aí, na verdade, como é que está o seu olhar para você mesmo, né? Se você está se olhando, se você está se reconhecendo, se você sabe os seus valores, se você acha que você não tem valor nenhum, isso é algo que precisa ser muito debatido e muito questionado com essa alunação aquariana que pega demais o ser, né? Aquário, ele é muito humano, ele é muito fraterno, né? Ele tem essa ideia muito grande do melhor do ser humano, do ser em si, em oposição ao ter. Então, essa lua nova traz muito esses questionamentos para a gente, porque apesar dela estar acontecendo numa energia extremamente aquariana, fluida e idealista, ela está trazendo um caminhão de energia de terra, e terra é o lado material, é o lado profissional, é o lado que quer construir, meio que para que a gente consiga equilibrar essas duas coisas. Não é só o ter e não é só o dinheiro e não é só o valor que você acumula, mas é o ser, é a pessoa que você é, são os valores que você traz, é a sua própria conduta, e isso precisa estar equilibrado agora. Não é só o ter, não é só o dinheiro, não é só o ser, não é só os seus valores e os seus ideais, se você não consegue muitas vezes fazer nada de útil, de prático, né? De construtivo com isso na sua vida, onde a gente só fica pensando e pensando, idealizando, e também não sair do lugar. Se isso não dá resultado nenhum, de certa forma, né, isso por si só já não se prova algo como real e capaz de ser feito, né? Então, momento de realmente parar e analisar todas essas coisas. Junto, né, ainda falando dessa alunação dentro de uma casa 2 e dentro da energia aquariana, abandonar alguns velhos vícios e comportamentos relacionados ao dinheiro, né? Gastar demais, gastar com coisa errada, não se importar com o que gasta, lembra, né? Toca também essa ideia de valor que a gente tem, e como que a gente ganha e como que a gente valoriza. É um momento imenso agora, muito favorável para entender o novo e se adaptar ao novo, romper paradigmas, inclusive na forma como a gente vem avaliando o que é certo, o que é errado, o que é necessário, para a gente estar aqui nesse mundo, como os nossos valores próprios, né? Qual que é o seu valor, o que você leva para a sua vida, quais são as bases sobre as quais você constrói e você pensa aí nessas coisas todas, né? Relativo inclusive a futuro, lembrando, o aquário, ele é o signo do futuro, ele é o signo que ele pensa lá na frente. Então a gente junta essa capacidade de pensar no futuro com a capacidade de materializar. São todas essas outras energias de terra que estão funcionando aqui dentro dessa alunação aquariana, certo? De uma forma geral, esse mês de fevereiro, ele tem pouquinhas coisas acontecendo aqui, né? Porque todos os meses a gente tem os planetas mudando de lugar e tal e tudo mais. E para falar bem a verdade, nesse mês de fevereiro, a única mudança de planeta que acontece é a do Sol, né? Que lá no dia 18 de fevereiro, o Sol sai da energia aquariana e entra na energia pisciana. De resto, a gente não tem nenhuma outra movimentação planetária em fevereiro. E isso não quer dizer que a gente não tenha informações aqui extremamente relevantes para esse período, tá? Então começa ali já no dia 1º com a lua nova, com todos esses aspectos aí, tendo que juntar o idealismo, o ser e o material e os resultados. Começa ali com a lua nova em aquário no dia 1º de fevereiro. No dia 3, Mercúrio, que até então estava retrógrado e trazendo muitos problemas passados e muitas oportunidades perdidas, ele começa a andar para frente agora, no dia 3 de fevereiro, aí colocando as coisas que andavam um pouco mais arrastadas e mais difíceis, colocando elas para frente, né? O mundo começa a girar no sentido normal quando Mercúrio para, né, sai desse movimento retrógrado e começa a andar para frente. No dia 8, né, na sequência normal das luas, a gente tem uma lua crescente em Touro, ela vai reforçar ainda mais essa ideia da materialidade de todas as coisas, né? Porque de novo a gente tem ali essa energia aquariana do Sol debatendo com essas ideias taurinas e terra e matéria e dinheiro e tudo mais, então segue nessa frequência aí. No dia 9 de fevereiro, Vênus e Marte ficam juntinhos,
né? E vão até o dia 17 de março. Eu falei muito mais a respeito disso no vídeo de Marte em Capricórnio, tá tudo explicadinho, né? Aquela ideia que eu falei de paixão e de amor andando juntos ali, né? Então é outra configuração importante que acontece porque ela é um pouquinho mais longa. A novidade aqui, né, ainda de fevereiro, é do dia 10 até o dia 26/2, onde Júpiter, que está em Peixes, faz um sextil com Urano, que está em Touro. Tá? Esse é um período de sorte, abundância, são fatores extremamente positivos que alavancam, inclusive, resultados financeiros, resultados materiais e vice-versa. São oportunidades que é Júpiter, relâmpago, que é Urano em Touro. Tá? É um momento onde, óbvio, tem a ideia de aproveitar algumas oportunidades, a ideia de ver algumas coisas que você não estava vendo até então, né? A ideia de muitos insights aí, né? Júpiter como um planeta que traz boas novas pra gente, né? Essa sorte, essa abundância chegando, só que é um período também onde a gente precisa ficar muito de olho para que isso não seja uma pegadinha, para que isso não seja algum golpe, para que isso não seja uma bolha especulativa, para que isso não seja, né, algo que eu achei, não olhei, não analisei direito, porque Júpiter está em Peixes, então está fazendo com que a gente crie muitas ideias e muitos sonhos em relação a alguma coisa e esquece de ir lá e verificar, ver se tem chão para pisar embaixo daquilo que está aparecendo tão lindo, bonito, perfeito, cor-de-rosa, o pote de ouro no final do arco-íris, tá? Então, tem oportunidades legais, tem ideias legais, né? Tem essa visão desse novo mundo de uma maneira mais concreta. Isso puxa muito para o futuro, para a tecnologia, né? Porque está falando de Urano lá em Touro, né? Fazendo todas essas mudanças de mercado, o dinheiro que não é mais material, o dinheiro que vem ali, né, virtual, tecnológico e tudo mais. Então, sim, tem oportunidades, tem coisas positivas que chegam nesse período, mas a gente não pode esquecer de ver se embaixo dessa nuvem toda, dessa possibilidade toda, né, dessa oportunidade que está parecendo única, incrível, tem um chãozinho, né? Tem uma validação. O que está validando isso? É verdade, não é? É especulação, não é? Alguém que disse que outro disse que outro disse? Onde é que está fundo de verdade dessas coisas aqui, né? Então, esse período entre 10 de fevereiro até 26 de fevereiro, ele é muito positivo nesses resultados, mas o positivo dado por Júpiter em Peixes, a gente sempre precisa verificar se tem coisa verdadeira ali embaixo. Ele é um período onde chegam muitas ideias, inclusive muitas ideias, muitos insights, é um período extremamente criativo, e isso é muito bom para todos nós que trabalhamos com ideia, com comunicação, com criatividade, com ter que criar soluções mágicas de uma hora para outra. E soluções mágicas, eu digo soluções que ainda não foram pensadas antes, né? E soluções mágicas não é uma solução que, na verdade, não está sendo verdadeira. Isso a gente precisa cuidar muito nesse período de Júpiter em Peixes, principalmente. Lá no dia 16 de fevereiro, a gente tem a lua cheia em Leão. Essa lua cheia em Leão, ela vai trazer uma coisinha chamada grande cruz fixa, tá? E essa grande cruz fixa é como se a gente precisasse imaginar, na verdade, que a gente vai ter um Sol em Aquário, uma Lua em Leão do outro lado, a gente tem o nó do norte e o nó do sul, o nó do norte, na verdade, em Touro, o nó do sul em Escorpião, eles estarão em distâncias exatas, aonde, vixe, acho que vai ficar super feio, mas vamos tentar, aonde vai fazer uma grande cruz, formam-se 4 quadraturas, né? E aí 2 oposições. Isso é uma grande cruz fixa, porque acontece em signos fixos, tá? Essa grande cruz fixa, até vou apagar porque isso aí ficou horrível, mas enfim, só para vocês terem uma ideia do que acontece. Essa grande cruz fixa, ela na verdade é acontecendo, né, nessa energia fixa e que não gosta aí de grandes mudanças que são feitas pelas outras pessoas, ela traz meio que como se fosse um período quase que de bloqueio, assim, sabe? É como se
as coisas voltaram, funcionaram, estão indo adiante, estão andando, e daí do nada a gente encontra um paredão onde do lado eu estou dizendo eu quero desse jeito, e do outro lado a outra pessoa está dizendo eu quero dessa outra forma. Então é o momento onde as coisas começam a atritar, né? Essa lua cheia em Leão, eu até parei para falar um pouquinho mais, porque ela traz essa característica inflexível e de atrito da gente com as outras pessoas, da gente com o mundo, da gente com as relações, com a família, né? Parece que vai estar todo mundo meio que querendo, tendo essa necessidade de quase que de bater de frente, porque eu não abro mão do que eu quero e a outra pessoa não abre mão do que ela quer, né? Todos os aspectos envolvidos nessa lunação. Aquário, teimoso, cabeça dura, Leão é teimoso, cabeça dura, Touro e Escorpião, que são, na verdade, os 4 signos fixos, não preciso nem dizer que são cabeça dura e extremamente teimosos. Então vai estar todo mundo querendo puxar o fogo pro seu assado. E aí, como é que a gente faz com essa tensão toda? Vai ter que aprender a negociar, né? Não tem outra forma, não tem outro jeito, né? É um momento onde eu cedo um pouquinho com muita dor e a outra pessoa cede um pouquinho com muita dor também, né? E a gente vai tentando negociar essas coisas para ver se na verdade fica confortável, achar um jeito de ficar confortável para todo mundo, tá? Tenso? Mas a gente precisa aprender ali, achar um meio, uma forma de que as coisas fiquem pelo menos um pouco, né? A gente está entregando um pouquinho de cada coisa para cada pessoa. Não dá para fazer tudo para todo mundo. Se eu quero fazer tudo do meu jeito, eu vou fazer sozinha aí, beleza, né? Só que tem coisas também que não são permitidas que a gente faça sozinha. Relações, por exemplo, envolve mais de uma pessoa, e aí não dá, tá? Já é o primeiro ponto ali, que é um pouquinho mais influenciado, que fica um pouquinho mais difícil de ser vivido, principalmente nesse período dessa lua cheia em Leão aqui. Logo na sequência, aí, pensando nessas configurações, no dia 18 é a única mudança de planeta aqui, dentro do mês de fevereiro, que o Sol entra em Peixes, vai ter vídeo também, lá falando assim como tem vídeo do Sol em Aquário. No dia 23, a gente tem a lua minguante em Sagitário, né? Aí já é um momento de limpeza mais, de coisas que tangem a nossa, para garantir limpezas de coisas extremamente enraizadas, para garantir um pouco mais de leveza, um pouco mais de liberdade. E a última configuração um pouquinho mais tensa ali, do mês de fevereiro, é no dia 28, Sol, Vênus, Marte, Plutão, em conjunção, esses 3 planetas em conjunção, né? Fazendo um aspecto com os nodos lunares até o dia 3. Falei mais aprofundadamente disso no vídeo sobre Marte em Capricórnio. É o período justamente do carnaval, né? Onde a tendência é que a gente causar algumas rupturas, né? Movimentos mais disruptivos nesse período, talvez um egoísmo um pouco extremo, menos pensar nos outros, menos pensar nas relações, e tá cada um olhando para o seu umbigo ali, aonde depois a gente vai ter que lidar com os efeitos, com as quebras, né, dessas questões, aonde eu só pensei em mim, onde eu só pensei no que eu queria, eu não levei tão, né, meus impulsos, os meus instintos, essa coisa bem Marte e Plutão juntos, e eu não levei em consideração as outras coisas, as outras pessoas, o bem-estar, o comum e tudo mais. Então, como eu falei para vocês, pouquíssimas, né, configurações nesse mês de fevereiro, pouquíssimas coisas acontecendo no céu, inclusive, algumas delas até já falei em vídeos anteriores. Agora, vamos entender aí essa ideia do signo por signo, qual que é a casa, né, influenciada, qual que é o tema de trabalho de casa para cada signo nesse mês de fevereiro, né? Como eu falo para vocês, tem justamente aí essas lunações, vem com base, né, na lunação, e aí a gente consegue entender a respeito do que está acontecendo. Vou começar aqui pela energia que está mandando realmente no mês, que é para os aquarianos, tá? E aqui, como vocês podem observar, a energia aquariana, ela está sendo mandada, né? Os aquarianos estão precisando aqui lidar com questões financeiras, né? Nesse mês de
fevereiro. Não, gente, desculpa, eu olhei direto ali o Sol e a Lua e já fui emendando aqui a, as configurações, tá? Então, apesar de a alunação de Aquário estar acontecendo dentro de uma casa 2, a tarefinha para os aquarianos, tá? Tá dentro de uma casa 3, tá aqui, né? A casinha que tá cruzando a energia aquariana é justamente a casa 3, então é o momento dos aquarianos investirem aí nessa questão mesmo, postura, posicionamento, comunicação, vai aprender um monte de coisa, vai pegar ferramentas, vai entender, né, esse período novo, esse período onde está sendo muito exigido, muito cobrado de nós aquarianos, que a gente nos apresente com a nossa visão de mundo, com as nossas ideias, né, de uma forma meio que de reciclar, se fosse possível, reciclar ideias, reciclar pessoas, reciclar padrões de pensamento, de comportamento, né? Então é um momento excelente aqui para os aquarianos, né, conhecer gente, fazer networking, aprenderem coisas novas, trocar muita ideia, se comunicar, enfim, todas essas coisas aí. O próximo signo a gente tem é Peixes, tá? E a linhazinha aqui que está cruzando a energia pisciana está sendo justamente essa casa, de família, de aproximar, de estar junto, né? De pensar aonde que eu tô morando, quero ficar morando aqui para sempre, nessa casa, nessa cidade, nesse país, né? É gostoso a proximidade com a minha família, não é? Tô precisando ficar mais junto, mais aconchegante, minha casa tá aconchegante, minhas relações íntimas, né? Todos esses questionamentos aí para os piscianos agora em fevereiro. Arianos, né? Aí a gente começa a pensar nessa energia ariana, a casinha que está cruzando Áries é a casa 5. Casa 5 ela é uma casa muito individual, toca muito para si, para minha personalidade, quem eu sou. Isso é uma energia muito, muito tranquila de ser vivida para os arianos, né? Então esse mês de fevereiro vai tocar muito ali em si próprio, sabe? Nesse pensamento do mais, do ser, de quem eu sou, do que eu tenho de bom, quais são os meus valores, o que eu posso fazer pelas outras pessoas, né? O que eu posso disponibilizar meu, o que eu posso passar adiante, né? Então é uma coisa que é muito tocado ali, né? Como se fosse uma casinha de legado essa, então a gente para pensar quem eu sou, o que eu estou fazendo e o que eu estou deixando para as outras pessoas. E essa é a temática para os arianos nesse mês de fevereiro, tá? Já os taurinos, né, a casinha que está sendo cruzada aqui pelos taurinos é a casa 6, bem no finalzinho, mas ainda está pegando eles, tá? E aí o que acontece é que nesse período aqui tem muito a ver mesmo com trabalho, né? Lembra que eu falei lá desde o comecinho da ideia dessa alunação? Muito trabalho, muito matéria, né? Muito terra dentro dessa alunação aquariana. Então é realmente aqui o momento de arregaçar as mangas e trabalhar, né, bastante, cuidar bastante da rotina, saúde, alimentação, todas essas questões que vêm junto, tá? Outro signo que está dentro dessa energia de trabalho, de saúde, de rotina e dia a dia é o signo de Gêmeos, tá? Gêmeos está pegando bastante todo, não tem nenhuma casinha que está cruzando ele, mas ele está todo dentro de uma casa 6, né? Então vai pensar no trabalho, vai organizar sua rotina, vai organizar sua alimentação, vai cuidar da sua saúde. Você, geminiano, nesse mês de fevereiro agora, tá? Vai pensar aí quanto é que você está gastando de tempo, quanto é que você está gastando de alimentação, porque tem todas essas questões relativas aí a valores, ao financeiro e ao material que vai acabar pegando dentro dessa lunação. Os cancerianos tem duas tarefinhas, tá? Aqui dentro desse mês, porque tem duas casas que estão cruzando a energia canceriana. Isso entrega duas tarefinhas para os cancerianos. A primeira delas, relacionamento afetivo, sociedades e parcerias, como é que estão essas coisas, como é que você está conseguindo ou não compartilhar a sua vida, né? E que vai tocar direto, né? A gente consegue fazer uma conexão direta aqui com a outra casa 8, que são os nossos padrões de comportamento, né? Então é meio que como se você olhasse para dentro de você e tá tudo legal, tá tudo interessante, tô equilibradinho, não tô? E você olhasse para fora e visse o quanto esse equilíbrio ou falta de equilíbrio tá
principalmente emocional, está impactando nas suas relações, né? Então é um momento muito, olho para dentro e vejo como é que tá, e olho para fora, né, observando o impacto de toda a minha bagunça interna, o impacto lá fora, tá? O inverso também é válido, minha vida tá uma bagunça lá fora, as minhas relações não estão nada interessante, né? Não sei se quero essa pessoa, não sei se não quero, e vejo a bagunça que isso está causando dentro de mim. Óbvio, com clareza, a percepção dessa bagunça, vamos consertar e vamos organizar, tá? Para deixar nada bagunçadinha. E o valor, né? A importância. Você está se valorizando, você está valorizando mais o outro, mais a relação, né? Essa medida toda de valor dessa alunação aquariana. Já os leoninos, né, vivenciando aqui uma casa nova, expansão, crescimento, ir para o mundo, encontrar pessoas, achar que tudo aquilo que está dentro da própria vida está um pouco chato, precisar de mais, querer mais, pessoas, relações, frio na barriga, querer mais para a própria vida, sabe? Uma fome de vida aqui nesse período aquariano para os leoninos, tá? Óbvio que quando a gente tem uma lua nova, lá na energia oposta, acaba recaindo, né, no signo do outro lado. E o que acontece é que muitas vezes essa energia de liberdade, necessidade de liberdade, ela vem num período onde parece que os leoninos não estão conseguindo sair do lugar. E é justamente quando a gente não consegue sair do lugar que essa necessidade de movimentação, ela vem bem mais forte. É como se o universo estivesse plantando você no lugar que você tá, para você ver se o lugar que você criou para você é bom ou não. Para você ver se o lugar que você criou, se a realidade que você criou para você é interessante ou não, está satisfatória ou não. Porque como você não vai conseguir sair de dentro dela, você vai ter que conviver com ela. E aí a gente começa a olhar ao redor e começa a pensar, caramba, incrível isso daqui que eu fiz da minha vida, ou caramba, como foi que eu fiz isso daqui dentro da minha vida, tá? Então, leoninos, um período muito especial para vocês verificarem o resultado, né, do que vocês têm construído para vocês mesmos aqui nesse mês de fevereiro. Fica bastante de olho aí. Virgem total, lá dentro de uma casinha 10, trabalho, realização profissional, sucesso. Uma alunação que, apesar de estar numa energia aquariana super doida, está trazendo muita terra, muita matéria, muito trabalho. Isso, muita necessidade de organização, e isso é o que os virginianos sabem muito bem lidar, porque, aliás, né, foram feitos para isso, otimizar as coisas, renovar. Virgem não é muito de mudança, mas Virgem adoram coisas que solucionam problemas, coisas simples que solucionam problemas. E isso vem muito a partir dessa renovação proposta aí pela essa energia aquariana. O próximo signo aqui, Libra, dentro de uma casa de pessoas, casa de amizades, casa que toca o futuro, conexão com os outros, contatos, relações, grupos, super combinando aqui com Libra, né? Libra aí é justamente o signo das pessoas, das relações, dos contatinhos, então tá muito fluido, tá? Para os librianos nesse período aqui, realmente, né? Vai para as amizades, vai conversar, vai trocar ideia, vai ver o valor de cada pessoa, de cada relação que tá ali na sua vida, né? A gente precisa lembrar de que todas as áreas tocadas aqui, né? Todas as tarefinhas, elas são tocadas a partir da ideia, da temática da alunação. E a temática da alunação tá esse peso entre o ser, né, esse equilíbrio entre o ser e o ter, o valor das coisas em si, o valor das pessoas em si, que estão na nossa vida. E para Libra não é diferente, isso toca as pessoas, os grupos, os contatos, as amizades aí que elas têm, que eles levam ao longo da vida. Escorpião, pegando aqui bem o finalzinho da casa 12, mas ainda é o último grauzinho de Escorpião. E aí também temática super conhecida, né, para os escorpinianos, que nada mais é do que o interno, o emocional, o psíquico, o psicológico, o espiritual, né? É um momento bem de se internalizar, mas isso já é prática aí, já é natural para os escorpinianos, né? É um momento de pensar, repensar, colocar todos os encaixezinhos internos no lugar, ver o que está faltando, o que faz sentido, o que é que não faz. Momento de internalizar muito essas mudanças que quase que vem passando por cima dos escorpinianos aí, desde o finalzinho de 2021. E aí, o último signo da vez, mas não menos importante, porque está sendo
transpassado aqui por 2 casas é Capricórnio, né? Uma casa 1, pessoal, o si mesmo, o olhar para si, autoconfiança, autossegurança, autoestima, e a casa 2, que é a casa de valores em si, né? Para os capricornianos aí, esse mês de fevereiro, ele é bastante importante, não só porque tem uma leva de planetas aí no signo de Capricórnio, mas também porque vocês precisam definitivamente olhar com muito mais carinho e muito mais atenção para vocês e para o que vocês estão colocando dentro da vida de vocês, como vocês estão construindo. O que tem valor, quem tem valor, o que está valendo a pena, né? Pode esquecer que temos 2 planetas de relacionamento passando pela essa energia capricorniana, fazendo com que se questione muito, de uma maneira muito mais próxima, muito mais vívida, o que está valendo a pena. Não é mais só quem, mas o que está valendo a pena. Esse trabalho na minha vida está valendo a pena? Esse esporte que eu estava fazendo, essa coisa que eu resolvi colocar na minha vida, tá valendo a pena? Esse tipo de alimentação tá valendo a pena? É como se os capricornianos precisassem, né, olhar, dar um 360 aí e ver se a forma como eles estão, o que eles estão colocando e a forma como eles estão colocando as coisas dentro da própria vida tá valendo a pena ou não. Esse mês de fevereiro é muito importante para os capricornianos porque, né, com essa ideia de longo prazo, de necessidade de longo prazo que os capricornianos têm, é agora o momento de pensar no futuro. Então a gente olha lá para frente, entende o resultado das coisas e volta para cá e tira aquilo que não está satisfatório ou coloca aquilo que eu vou precisar para chegar naquele lugar que eu quero. E quando a gente fala de longo prazo, os capricornianos gostam muito. Então você está no comecinho do longo prazo, que é olha para você, suas características, o que você precisa melhorar, o que não está bom, a autoestima está legal, está se relacionando bem com você mesmo, autoconfiança, segurança, você está sabendo se valorizar? E a gente já pega a casa 2, você está sabendo se valorizar? Você está sabendo investir no que tem valor para você? Você está conseguindo cobrar o valor que você acha que você merece? Será que está cobrando demais? Será que está botando aí muita expectativa? Ou você está achando que você tem muito mais valor ou capacidade do que você verdadeiramente está mostrando ali no real, no dia a dia que você tem? Né? Então, os capricornianos aqui bem em destaque nesse mês de fevereiro, né, com essa lunação de aquário, mas essa lunação pegando aí um ascendente capricorniano. Em suma, aí estamos com as configurações e as previsões para o mês de fevereiro, né, tocando bastante a esse lado bem material da vida, bem material das coisas, né, e pouquíssimas configurações trazendo a gente para colocar o pezinho bem no chão e pensar assim no futuro, mas pensar de uma maneira extremamente prática. Espero que vocês tenham gostado. Curte, segue o canal, deixe seu like. Quer saber mais de astrologia? Vai lá pro Instagram, que lá eu converso de uma maneira bem mais próxima com vocês, né, respondendo caixinha de perguntas e tudo mais. Um ótimo beijo, excelente mês de fevereiro para todo mundo aí e até o próximo vídeo.